Isaías capítulo de número 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Daniel capítulo de número 3, tem 3 jovens dentro da Babilônia, porque obedecer a Deus não impediu de serem jogados dentro da fornalha, mas dentro da fornalha o 4º homem já estava esperando, dizendo: não vai ser impedido de jogarem, mas o fogo também não vai queimar. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Se você for fiel a essa palavra, se você for fiel ao evangelho de Jesus, você pode passar dificuldade, mas no meio da dificuldade, a mão daquele que vive e reina para todo sempre estará estendida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está na sua casa, mas o Deus da provisão está dizendo nessa noite: continua fiel à minha palavra, porque aquele que começou a boa obra, ele ainda é fiel para. Só você que recebe essa palavra nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 até o 41. Quem encontrou diz amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e haviam também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande tempestade de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode se assentar dando glória a Jesus, porque ele é bom e ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe essa igreja. Pastor Nilson, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Aos irmãos, que bênção a toda a igreja. Peço perdão pelo meu atraso, aconteceu um pequeno imprevisto em casa, cheguei um pouquinho atrasado do trabalho também, mas Deus nos abençoou que conseguimos estar aqui para liberar uma boa palavra da parte do Senhor. Trago um abraço do meu pastor, o pastor Cristiano, da Assembleia de Deus de Madureira, do Ministério de Sumaré. A minha esposa não pôde estar comigo, justamente porque ela ficou em casa, aconteceu algumas coisinhas, ela teve que ficar em casa, e ela mandou um abraço para a igreja. Então que Deus abençoe todos os irmãos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amados, eu acompanho a igreja em alguns vídeos que eu vejo alguns amigos que já vieram aqui, alguns amigos que pregam muito bem mesmo. Eu não prego igual a eles, irmãos, mas graças a Deus, alguns deles, acredito que falaram o meu nome e Jesus me trouxe aqui. Porém, se você conseguir, me ajuda. Só quem consegue. Agora são 8h34. Eu prometo não passar das 9 horas. Então vamos usar 20 minutinhos do tempo que nos foi dado, que é tempo mais do que suficiente para Jesus fazer coisas boas e maravilhosas no nosso meio. Só quem consegue me ouvir por 20 minutinhos, faz um sinal com a sua mão. Só quem consegue. Se você não conseguir... Se você não conseguir, fique aí e me ouça do mesmo jeito, em nome de Jesus. Mas se você conseguir, fica aqui comigo. Queridos, desde o início da minha caminhada com Jesus, eu já não sou tão novo quanto um dia fui, porém, ainda não sou tão velho. Estou na casa de uma excelente idade, nos 25 anos, ainda sou muito jovem. Acredito que o que eu tenho de idade, alguns irmãos aqui têm de experiência dentro do Evangelho. Isso é maravilhoso e respeitável. Caminhando com Jesus há 10 anos, aceitei Jesus na minha adolescência, eu comecei a perceber algumas coisas, e dentre essas coisas, eu comecei a perceber que nós, seres humanos carnais, falhos e pecadores, nós temos
grande dificuldade em acreditar no processo quando as coisas começam a dar errado. Nós temos grande dificuldade em acreditar que algo vai acontecer na nossa vida quando a situação ela foge do nosso controle. O nosso cérebro ele tem por direção trabalhar melhor quando a situação caminha da melhor maneira possível. Enquanto eu estou no controle da situação, a minha mente ela subentende-se que a situação vai bem. Enquanto a situação parece bem aos meus olhos, a minha mente ela continua entendendo que tudo vai dar certo. Porém, enquanto a minha mente ela trabalha de sobremaneira que simplesmente quando as coisas boas estão acontecendo, algo vai acontecer na minha vida, Paulo já dizia na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não estava dizendo que somente as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo também não está dizendo que somente as coisas ruins cooperam, mas Paulo está dizendo todas as coisas, boas ou ruins, acredite você ou não, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode olhar para mim nessa noite e perguntar, mas o que é todas as coisas cooperarem para um bem maior? Me permita, certa vez eu estava em casa e eu peguei um livro para ler, chamado Destinados para a Glória, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Em uma determinada parte do texto, a narrativa vai nos contar sobre a história de um homem que sobrevive a um grande acidente de barco. Quando ele olha ao seu redor, a deriva no mar, e ele percebe que ele era o único que tinha sobrevivido, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele olha para o céu e fala, Senhor, muito obrigado porque hoje o Senhor me livrou da morte. Ele se agarra aos destroços e ao momento que as ondas vai o levando, ele chega até uma ilha, numa praia muito deserta. Mas quando ele coloca os pés na terra, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele olha para os céus e fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou da morte, me tirou da água e me colocou em terra. Ele na terra, agora ele vê uma necessidade de construir um abrigo. Então ele pega a madeira dos destroços, pega a madeira na ilha, constrói uma casa e antes de entrar na casa, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele olha para os céus e fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou da morte, me tirou da água, me colocou na terra e agora o Senhor também me deu uma casa. Ele vê a necessidade de se alimentar e ele agora sai para a caça e ele volta com alimento. E antes dele se alimentar, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele olha para o céu e fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou da morte, me tirou da água, me colocou na terra, me deu uma casa e agora o Senhor também está me alimentando. Aquele homem, ele cria o costume de todas as vezes, todos os dias, repetidamente agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fazia na sua vida. Os anos foram se passando e o homem continua na ilha. Os dias vão se passando e o homem continua na ilha. Os meses vão se passando e o homem continua na ilha, mas todos os dias agradecendo a Deus pelas bonificações. Até que um dia o texto vai dizer que ele sai à caça, mas quando ele volta, agora ele encontra a sua casa pegando fogo. À medida que ele encontra a sua casa pegando fogo, a primeira coisa que ele faz é olhar para o céu e falar, Senhor, o Senhor até me livrou da morte, até me tirou da água, até me deu casa, até me deu comida, até me deu sustento todos esses anos, mas hoje o Senhor me desamparastes, porque eis que eu vejo a minha moradia pegando fogo. O texto vai dizer, irmãos, que ele desmaia vendo a fumaça subir e a sua casa pegando fogo. Só que pouco tempo depois, ele escuta com barulhos de barcos chegando na ilha, e ele acorda com uma euforia tão grande, até que ele chega no barco e fala, eu tive tanta sorte de vocês passarem aqui, porque tem tantos anos que eu estou aqui, ninguém nunca veio me buscar. Os homens do barco olhou para ele, pastor, e falou, eu não sei que sorte que você teve, porque há pouco tempo atrás a gente estava longe, mas estava vendo um sinal de fumaça que você estava mandando para a gente. É isso que é todas as coisas cooperarem para o bem, é você não entender de momento, mas
mas Jesus está trabalhando ao seu favor. Eu quero liberar uma palavra, mas uma palavra só para quem tem mão para levantar nessa noite. O nosso Deus é um Deus que não aprende, que não desaprende, melhor dizendo, de trabalhar no dia da dificuldade. Ele é um Deus que sabe trabalhar na porta aberta, mas Ele também trabalha na porta fechada. Ele é um Deus que trabalha na saúde, mas Ele também é um Deus que trabalha na doença. E eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Eu não sei como você deixou a sua casa para vir para essa campanha, mas o Deus que é o Deus da provisão está dizendo: pode estar difícil, pode estar fechado, pode estar enfermo, mas ainda assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que nós, irmãos, perdemos o foco tão rápido que uma simples dificuldade é capaz de fazermos nos esquecer todos os anos de bonança que Deus fez na nossa vida. Um simples momento difícil é capaz de tirar-nos do foco da nossa promessa. Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu não posso perder o foco da minha promessa, eu não posso perder o foco da minha chamada. Coisas que aconteceram no passado têm que ficar no passado, não podem me impedir de prosseguir com Jesus. Então nós perdemos o foco muito rápido. E às vezes por nós termos sido ensinados talvez da maneira errada. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós esperamos que a nossa vida, ela seguirá de sobremaneira, que dificuldade nenhuma vai bater na nossa porta. Nós esperamos que a prova nunca mais vai chegar na nossa casa. Quando na realidade, quando nós aceitamos Jesus, algumas dificuldades vão vir pelo simples motivo de estarmos com Jesus. Eu vou repetir isso daqui: algumas dificuldades vão chegar na minha e na sua vida pelo simples fato de nós termos escolhido Jesus. Um exemplo claro, Marcos capítulo de número 4. O texto que nós lemos. Jesus está ensinando a multidão. Ele olha para os seus discípulos e o texto vai dizer que ele dá uma ordem, ele obriga, ele olha e diz: entrem no barco, passaremos para o outro lado. Entrem no barco, passaremos para o outro lado. Jesus olha para os discípulos e dá uma ordem: entrem nesse barco, passaremos para o outro lado. E o texto vai dizer: e despedindo a multidão, entraram no barco. Jesus dá ordem para discípulo: entra no barco, vamos para o outro lado. Alguém que está me ouvindo pode dizer: mas José, cadê o meu livre-arbítrio? Cadê o meu direito de escolher? Pastor, posso contar uma verdade aqui nessa noite? Quando Jesus olha para os discípulos e fala: entre no barco e passaremos para o outro lado, o texto vai dizer que ele despede a multidão. É um dito popular e eu quero repetir que escolhido não tem escolha, e isso por muitas das vezes é verdade. Porque muitas das vezes algumas pessoas procuram livre-arbítrio, porém Jesus, ele dá ordem para discípulo, multidão ele despede. Porque só recebe ordem quem é próximo. Só recebe ordem quem é de casa. Só recebe ordem quem é de dentro. Porque multidão Jesus despede. Não quer receber ordem de Jesus, então fica no meio da multidão. Mas se quiser experimentar milagres, prodígios e maravilhas, entrem no barco, que aconteça o que acontecer, nós chegaremos do outro lado. Então Jesus, no versículo de número 35, ele lança uma promessa. Que promessa é essa? Entrem no barco, passaremos para o outro lado. Jesus está dando uma promessa. Porém, antes da promessa, Jesus dá uma ordem. Porque não existe promessa sem ordem. Porque só é capaz de chegar na promessa quem for capaz de obedecer.
Quem não obedece não chega em promessa. Quem não obedece não chega em propósito. Quem não obedece não é capaz de ver prodígios e maravilhas de Jesus sendo operado. Então Jesus dá ordem, e depois da ordem ele libera uma promessa. Que promessa? Entre no barco e chegaremos do outro lado. O texto vai dizer que no meio, uma grande tempestade se levanta. Os discípulos logo se apavoram. E olha o que é perder o foco de promessa. Porque no versículo 35, Jesus ele libera uma promessa. E que promessa é essa? Entre no barco, passaremos para o outro lado. Só que quando a tempestade chega, os discípulos começam a gritar dentro do barco: mestre, acorda aí porque todo mundo vai morrer. Mas a promessa de Jesus não era de morte. A promessa de Jesus era: entrem no barco, nós chegaremos do outro lado. Só que quando a dificuldade bate na porta, os discípulos se esquecem daquilo que Jesus tinha prometido. Porque ninguém se lembrou. Os discípulos olharam para o pastor e falaram: ninguém vai chegar mais do outro lado. Porém, assim como o cantor disse, Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai chegar do outro lado, pode se levantar tempestade, pode se levantar homem na terra, pode se levantar demônio no inferno, mas a sua promessa vai chegar. Se Jesus disse que vai fazer, por mais que a situação seja difícil, mas se Jesus disse que vai fazer, tão somente espere, acredite e confie que vai chegar a sua promessa. Não perca o foco, não perca o foco, não perca o foco das promessas de Jesus. Mas José, qual que é a garantia que o Evangelho me traz? Se eu estar com Jesus não me isenta de prova? Não, estar com Jesus não te isenta de passar prova. Obedecer essa palavra não te isenta de passar prova. Eu vou repetir: obedecer essa palavra não te isenta de passar prova. Mas se você obedecer essa palavra, dentro da prova ela vai te guardar. Me prova, José. Isaías capítulo de número 43: quando passares pelas águas elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo a chama não arderá em ti. Daniel capítulo de número 3: tem 3 jovens dentro da Babilônia, porque obedecer a Deus não impediu de serem jogados dentro da fornalha, mas dentro da fornalha o 4º homem já estava esperando, dizendo: não vai ser impedido de jogarem, mas o fogo também não vai queimar. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Se você for fiel a essa palavra, se você for fiel ao Evangelho de Jesus, você pode passar dificuldade, mas no meio da dificuldade a mão daquele que vive e reina para todo sempre estará estendida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está na sua casa, mas o Deus da provisão está dizendo nessa noite: continua fiel à minha palavra, porque aquele que começou a boa obra, ele ainda é fiel para. Só você que recebe essa palavra nessa noite. Só você que recebe essa palavra nessa noite. Só que tem algo aqui e eu preciso terminar. Tem algo aqui que me chama muita atenção. Porque o Salmo 45, o salmista vai dizer que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Está lá no Salmo 45. Que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Os discípulos, eles estão tão angustiados, estão tão com medo, que agora eles vão levar o problema para aquele que pode resolver o problema. Eles acordam Jesus e falam: Senhor, está aqui o problema. Está aqui o problema. Está aqui a situação, Jesus. Acorda e faça alguma coisa, fale alguma coisa, profetize alguma coisa aqui, para a situação ser resolvida. O texto vai dizer que Jesus repreende os discípulos.
Só que o salmista está dizendo que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas quando os discípulos apresentam uma situação angustiante, Jesus repreende os discípulos. Mas antes de repreender, Jesus controla a situação. Depois da situação totalmente controlada, somente com o falar, Jesus olha para os discípulos e fala: vocês ainda não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo 1, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas que nós acreditamos. No versículo 6 do capítulo 11, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus está vendo uma situação, ele olha, irmãos, ele olha para os discípulos, ele olha e fala: por que vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Lembro que Jesus, um dia reunidos com os discípulos, diz: se vocês tiverem a fé semelhante ao do grão de mostarda, se vocês olharem para os montes e pedirem: saiam daqui, eles ouvirão e terão que sair. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era: vocês estão comigo, caminham comigo, vê os meus milagres, estão comigo, caminham comigo todos os dias, mas quando a situação bate na sua porta, você tem que correr para outra pessoa resolver a situação, porque a sua fé é tão pequena que ela não consegue alcançar. O que Jesus estava dizendo é: não precisava talvez ninguém me chamar, só precisava de um ousado, um corajoso ou até mesmo um doido se levantar no meio desse barco e falar: acalma-te, barco, porque o que está comigo do lado de dentro é maior do que a dificuldade que está do lado de fora. O que Jesus está nos ensinando nessa noite é: até quando você vai ficar correndo atrás de profeta para profetizar sobre a sua casa, se eu já te dei autoridade para profetizar sobre a tua família? Até quando você vai ficar esperando alguém profetizar sobre o seu ministério, se eu já te dei ousadia para profetizar sobre o seu ministério? Até quando você vai ficar esperando alguém orar pelos teus filhos, se eu já te dei autoridade para orar pelos teus filhos? Até quando você vai ficar esperando alguém chegar para orar, para restaurar o seu casamento, se eu já te dei autoridade para orar e também restaurar o teu casamento? Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu estou querendo e eu estou liberando uma unção de ousadia para vocês. Vocês não vão ficar correndo atrás de profeta, vocês não vão ficar correndo atrás de pessoas para resolver os seus problemas, porque se você tem fé, basta que você peça, basta que você diga o nome de Jesus, que o vento se acalma, a situação se resolve, o demônio sai. Só você que veio aqui para receber essa palavra nessa noite. Aleluia. Tendes fé, irmão. Tendes fé, irmão. Tendes fé, irmão. No dia da dificuldade, continue acreditando em Jesus. No dia da dificuldade, continue acreditando em Jesus, porque o texto vai dizer que junto com o barco de Jesus estavam outros barquinhos, e eu posso te contar quem eram os outros barquinhos. A multidão que Jesus despediu no versículo 35. A multidão do versículo 35 está acompanhando, mas não está acompanhando de perto, está acompanhando de longe. E eu posso te contar o que eles estão esperando: somente a hora do barco que está Jesus afundar, para que eles possam olhar e dizer: eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que não ia funcionar, eu sabia que não ia ficar muito tempo dentro da igreja, eu sabia que o ministério não ia dar certo, eu sabia que isso aí era só fogo de palha. Mas deixa eu te contar uma novidade: no dia da sua dificuldade, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Não sai da igreja, não bebe cachaça, não usa droga, não vai para baile funk, não. Fica aqui dentro, fica doendo, fica chorando, fica gemendo, mas continua aqui dentro, porque tem gente dentro olhando para você e tá falando: eu sei que ela vai parar, eu sei que ele vai desistir, eu sei que não vai conseguir, eu sei que já para, eu sei que já cai. Mas deixa eu te contar uma novidade, te passar um segredo: no dia da tua dificuldade, não briga com ninguém, não arruma confusão, não fala nada, vai lá embaixo, se deita, se protege, deixa a tempestade passar por cima de você, deixa pensarem que morreu, deixa pensarem que está morto, deixa pensarem que acabou, deixa pensarem que não volta mais, porque daqui a pouco vão ver Jesus entrando na sua prova, daqui a pouco vão ver o Deus da provisão entrando na sua peleja, e eles vão olhar para você e falar: eu achei que tinha morrido, rapaz, eu achei que estava morto, eu achei que não cantava nunca mais, eu achei que não pregava
voltava nunca mais. O que aconteceu? Você vai olhar para eles e vão dizer: o meu Redentor ainda vive nessa terra e ele ainda se levanta. Porque já vão olhar para você e não vão entender nada. Vai ficar todo mundo doido, vai ficar todo mundo maluco, porque estava pensando que o diabo já tinha vencido na sua vida. Mas enquanto a roda da olaria estiver girando, Jesus está dizendo: ainda tem jeito pro vaso, ainda tem jeito pro vaso. Eu não sei qual é a prova, eu não sei qual é a luta, mas tem gente do seu lado só esperando a sua queda. Mas Satanás já perdeu, porque nessa noite a roda e a mão do oleiro estão. Só você que recebe essa palavra nessa noite, só você que recebe essa palavra nessa noite. Aleluia, Jesus. Aguenta o dia da dificuldade, fica firme. E eu termino agora. Fica firme, aguenta, não faça nada, faça nada, porque os discípulos estão no barco, a tempestade está deixando com medo. Mas no versículo 35, Jesus ele estabelece uma promessa. Eu vou precisar da sua ajuda agora. Prometo que eu já termino em 2 minutos. Vou precisar da sua ajuda agora e me ajuda. Me ajuda. Versículo 35. Grave isso daqui. Versículo 35. A promessa de Jesus era: chegaremos do outro lado. 1, 2, 3. A promessa de Jesus era: chegaremos do outro lado. Isso. A promessa de Jesus era o quê? 1, 2, 3. Mais alto. 1, 2, 3. Qual era a promessa? Versículo 5, capítulo 1. E chegaram do outro lado. E chegaram do outro lado. Consegue colocar o capítulo 5, versículo 1? Marcos capítulo 5, versículo 1, para você ver que está na Bíblia. E chegaram do outro lado. Você pode olhar para mim e falar: José, a viagem foi tranquila? Foi não. Teve tempestade. Teve gente pensando que ia morrer. Teve gente querendo pular fora do barco. Teve gente ficando maluco. Mas aquele que é fiel para cumprir. E chegaram do outro lado. Eu quero profetizar sobre a sua casa nessa noite. A tempestade pode ter chegado lá, mas a sua casa vai chegar do outro lado. A tua família, a tempestade pode ter chegado na sua família, mas a sua é só para quem tem fé para receber, mas a sua família também vai chegar do outro lado. A tempestade pode ter chegado no seu trabalho, mas o seu trabalho também vai chegar do outro lado. A tempestade pode ter chegado dentro da igreja, mas a promessa da igreja é que ao soar da última trombeta, com fé, com dor, chorando, gemendo, com dificuldade, com alegria, em dias difíceis, em dias fáceis, mas nós chegaremos do outro lado. Se você recebe essa palavra, se coloca sobre os teus pés nessa noite. 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 Coloca, eu quero orar por você. Deus já te deu autoridade. Eu não vou orar dizendo que Jesus ainda vai te dar. Deus já te deu autoridade. Exerça a autoridade que Jesus colocou sobre as tuas vidas. Quando você chegar na sua casa hoje, você vai se deparar com aquela situação que você sabe que está te esperando.
Quando você chegar lá, você vai profetizar contra ela. E você vai dizer: em nome de Jesus, bata em retirada agora. Porque eu aprendi lá que Ele já me deu autoridade. Se eu tenho autoridade, no nome de Jesus, todas as coisas eu posso fazer. Você vai profetizar sobre a vida dos teus filhos, bênção. Você vai profetizar bênção sobre o seu casamento. Você vai profetizar no seu trabalho. Você vai profetizar na tua escola. Você vai profetizar na tua igreja. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se esqueça, o dia da dificuldade não é capaz de anular a promessa dele na sua vida. Você pode estar passando o seu pior momento, mas a sua promessa ainda está guardada nas mãos daquele que vive e reina. É por isso que Ezequias já dizia: com eles está aquele que tem o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Em nome de Jesus, se você pode, feche os teus olhos. Eu quero orar por você, Pai. Nós te damos graças, te louvamos, Senhor, te bendizemos, Senhor meu Deus, que nós possamos exercer essa autoridade, que nós possamos, Senhor Jesus, fazer tudo aquilo que o Senhor disse que nós podemos fazer. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer prodígios e maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, fazer coisas grandes na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos contemplar prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, profetizar sobre situações difíceis, e que nós venhamos a entender que aquele que acalma a tempestade não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Deus. Ai, Jesus, visita a tua igreja, papai, em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.